Mauro César Pereira, é claro que a gente tem que começar o programa aí da Argentina, né? Se em algum momento eu já falei aqui, e já falei várias vezes, que faltou vergonha na cara do Flamengo, que faltou vontade do Flamengo, ontem o Flamengo foi gigante. Ontem o Flamengo se redimiu. Ontem correram o jogo todo, conseguiram uma missão dificílima de segurar o resultado por 35 minutos, com um jogador a menos. E aí, se critico quando o time é apático, ontem, na minha opinião, tem que ser muito elogiado. Foi uma classificação heróica. E outra, Mauro, que absurdo. Mais um absurdo de arbitragem contra o Flamengo do mesmo jeito, inventando uma expulsão, Mauro César Pereira. Pois é bizarro, né? O que aconteceu ontem, uma expulsão inexplicável. O Flamengo vai protestar junto à Conmebol, não sei se isso vai adiantar alguma coisa, mas é o mínimo, né, que tem que fazer diante dessa arbitragem de ontem, né? A expulsão foi dedurada pelo Bandeirinha, né? O Bandeirinha viu alguma coisa que não aconteceu. E o Juan Lara, que era o árbitro de vídeo, não chamou até o monitor o Piero Mazza, que foi o árbitro de campo, como ele chamou depois corretamente para rever a situação do Rojo, né, que também estava sendo expulso de maneira injusta, né? Me pareceu até que na expulsão do Rojo o árbitro parecia com um sentimento de culpa, sei lá, né? A primeira chance ele meteu o vermelho em um jogador do Racing depois da expulsão absurda do jogador do Flamengo. E acabou depois voltando atrás porque foi até o vídeo, viu que não aconteceu nada demais, foi um choque de cabeça, né? Mas acho que o importante ontem, independentemente aí da arbitragem, foi que o time do Flamengo teve uma postura antagônica em relação a jogos como o de sábado contra o Fortaleza e outros, né, como o Estudiantes e o Central Córdoba pela Libertadores, né? Estudiantes do Rio, Central Córdoba, Estudiantes da Plata e o Central Córdoba do Rio de Janeiro. O Flamengo foi um time organizado, aguerrido, sustentou o resultado, foi muito dramático, né? Porque foi muito tempo, 40 minutos contando os acréscimos com um homem a menos, tomando pressão, a pressão desordenada, que o time do Racing O time do Racing é meio contraditório, porque foi tão longe, ganhou o Sul-Americana, a Recopa, chegou na semifinal da Libertadores, mas é um time de um estilo de jogo muito, eu chamo de primitivo, do técnico, para mim, limitadíssimo, Gustavo Costas, que fica só aquela coisa de beija santinho, fala e tal, ele motiva, mobiliza a arma que ele tem, ele é muito bom nisso, de fato, mas isso nem sempre basta, né? Ontem, quando o Racing ficou com a bola, porque o Flamengo teve só 23% no segundo tempo da posse, até em função das circunstâncias do jogo, claramente ele não sabia o que fazer. E aí, tome bola na área, cruzamento, jogadas aleatórias. Já no primeiro tempo, com faltas perto do grande círculo, a bola era despejada na área. É muito pouco, né? Até porque eu acho que o Racing tem bons jogadores que poderiam fazer mais do que isso. Mas é a maneira como ele prepara a equipe, a maneira como joga. Não foi o suficiente. Poderia ter feito um gol ali numa jogada eventual, na pressão, mas o Flamengo resistiu muito bem e saiu com uma classificação heróica que serviu para dar uma resposta até o pessoal aqui na Argentina que vinha rotulando o Flamengo como um time sem alma. E isso não era de graça, porque o time foi um time sem alma nesses jogos aí contra Central Córdoba e Estudiantes, um time pouco competitivo, né? Tanto que perdeu os 2 jogos, né? O outro, no segundo, escapou da eliminação dos pênaltis. Mas ontem o time mostrou caráter, mostrou outra postura e fez aquilo que o torcedor do Flamengo espera. Que o time sempre jogue, pode até jogar mal, mas que o time se aplique, que não seja blasé, que não seja um time indolente, seja um time competitivo. E ontem foi, de diferentes maneiras, porque o primeiro tempo já era para ter saído com uma vantagem no placar. Jogou para fazer um gol, faltou muito pouco. E no segundo tempo, quando foi preciso se defender, o fez muito bem, lembrando o jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena pela Copa do Brasil na semifinal do ano passado, quando o Bruno Henrique foi expulso a 27 minutos do primeiro tempo. E o Felipe fez a mesma coisa. Na época ele colocou o Fabrício Bruno, montou uma linha de 5, enquanto ele colocou o Danilo e montou uma linha de 5 e os zagueiros... O sistema defensivo, né, foi impecável, né, ganhou praticamente tudo pelo alto. O Racing ficou cruzando bola e conseguiu dar uma finalização com Maravilha Martins e esse lance do Vieto no final, que a bola sobrou para ele, né, ali perto da marca do pênalti, dentro da área, um chute a queima-roupa, uma defesaça do Rossi, que mostrou mais uma vez que você, quando dá certas opiniões, deixa a gente meio constrangido. Não posso perder a piada. Não, mas essa até eu tô assumindo. O Rossi tá salvando o Flamengo na Libertadores. E eu fiz questão de falar isso ontem,
de falar isso hoje, porque realmente é o cara do Flamengo na Libertadores por enquanto. É o Rossi. Ele é o jogador que salvou o Flamengo nos principais jogos, né? Foi contra o Deportivo Táchira no último minuto, foi na disputa por pênaltis contra o Estudiantes e foi ontem. Ontem, se sai aquele gol de cabeça no primeiro tempo, meu amigo, no começo do primeiro tempo, imagina a pressão que não seria em cima do Flamengo. Vamos ouvir aí o que disse o técnico do Flamengo. Estamos extremamente felizes por alcançar mais uma final de Libertadores. O Flamengo tem 5, com a de hoje, finais na sua história. 5ª final da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a 4ª. Eu também. Futebol é muito rápido, né? Mas meu objetivo é estar nessa minha 4ª final. 3 como jogador e 1 como treinador. Na qual me deixa muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Pessoas que realmente fazem tudo pelo Flamengo. Realmente, pessoas que desde que cheguei aqui, em 2019, o Flamengo tinha uma final. Uma final. Eu sozinho não fiz nada. Mas fiz parte desse processo que começou lá em 2012, 2013 e que nos permite disputar mais uma final de Libertadores. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Hoje foi uma vitória de um time com alma, de um time competitivo, aguerrido e que sabe jogar ante todas as circunstâncias contra qualquer adversário. Um time que sabe jogar Libertadores. Um time que sabe o que quer. Um jogador que é multicampeão. Jogadores que são multicampeões são os jogadores mais ambiciosos. E meu grupo está cheio, está recheado de jogadores multicampeões. E nós estamos muito felizes de estar nessa final e tem muito caminho até lá, mas vamos desfrutar muito desse momento. Bom, a gente mostrou aqui, Mauro, essa declaração do Felipe Luiz falando que tem muitos jogadores multicampeões no Flamengo, que esses são os que têm mais vontade, que o Flamengo mostra vontade em todo jogo, meio que reagindo um pouco às críticas de que o Flamengo às vezes é apático em algumas partidas, de que às vezes o Flamengo não liga aquele botão Libertadores da América, de clima de Libertadores. Agora, ele chama atenção também, Mauro, para uma coisa que é realmente impressionante. Se a gente parar para pensar, Bruno Henrique e Arrascaeta chegam na 4ª, né? É a 4ª final de Libertadores desses caras como jogadores do Flamengo. E o próprio Felipe Luiz, né? Ele jogou 3 e agora como treinador. Ou seja, são 3 nomes que vão conquistando uma história surreal no Flamengo, né, Mauro? Então eu queria te escutar sobre essa reação do Felipe Luiz, dizendo que esse time tem muita vontade de vencer, e sobre esses 3 caras que vão para a 4ª final de Libertadores pelo Flamengo. Eles têm a competência que conhecemos e a sorte de participar de um Flamengo forte, vencedor, com dinheiro, que paga em dia, contrata bons jogadores, sai gente, chega gente, e que vive uma era em que a Libertadores tem até 8 vagas. Em outros tempos, só o campeão ia, depois só o campeão e vice, depois só o campeão e o campeão da Copa do Brasil. Eram poucas vagas, 1, 2. Então era difícil se classificar, hoje é muito mais fácil. Então isso torna a presença de times fortes como o Flamengo e o Palmeiras quase que certa, né? Todo ano eles vão. E outras épocas não era assim. Isso é importante frisar, porque o grau de dificuldade para participar era maior. O que não tira, evidentemente, o brilho e o mérito do que eles estão construindo, né? Agora, sobre o que o Felipe falou, aquela coisa. O que ele falou vale para ontem, mas não vale para sábado, não vale para o jogo do Estudiantes, não vale para o jogo do Central Córdoba, não vale para o jogo do Santos, por exemplo. Esses 4 jogos, para mim, são jogos na temporada constrangedores. E os 2 da Libertadores, são as derrotas do Flamengo da Libertadores, né? São jogos de atuações, assim, que comprometeram demais até a campanha. O Flamengo se enrolou todo na fase de grupos porque perdeu para o Central Córdoba do Rio e só escapou nos pênaltis diante do Estudiantes, que é um time também muito inferior ao Flamengo, né? Porque fez a partida muito ruim. Ontem não, ontem fez a partida que, tudo bem, você não vai sempre jogar bem, vai jogar mal e tal, mas não estou falando de jogar mal, estou falando de partidas pouco competitivas, o time se entregar no sentido de não lutar tanto, não buscar superar os momentos, uma dificuldade de uma jornada ruim com o empenho que é necessário nessas horas.
Então o Flamengo nem sempre foi o time que mereceu elogios. Quando ele mereceu crítica, foi criticado. Simples assim. Quando mereceu ser criticado, foi. Quando mereceu ser elogiado, foi também. Não existe um pacote. Não se pode criticar hoje porque pode jogar bem amanhã, não. A análise é feita em cima de um jogo específico. Agora, se falarmos da temporada, ao final dela, poderemos, se o Flamengo for campeão, elogiar a campanha, elogiar os grandes jogos e, eventualmente, ter que fazer uma ressalva. Tirando esses jogos aqui, foi perfeito, foi bacana, coisa e tal. Aliás, o Flamengo na Libertadores fez uma campanha até aqui muito confusa e ruim. Se classificou na última partida, né? Passou bem pelo Inter, mas contra o Estudiantes não foi legal o jogo de volta. E contra o Racing, acho que foi um bom jogo no Rio, um jogo difícil. E ontem um jogo de uma outra característica pelas circunstâncias, mas um jogo de superação e heroísmo, porque jogar tanto tempo fora de casa, sendo pressionado com homem a menos, é muito difícil, né? E eles resistiram. Realmente. E outra também. Às vezes as críticas fazem o time acordar também. Não dá para o Flamengo jogar de uma forma tão apática em vários jogos. E ontem, como deu a vida o jogo inteiro, passou mesmo com um jogador a menos. Então, o Felipe Luiz, claro, fazendo aí a defesa do seu grupo. A gente falou muito do Jorginho, né? E eu acho que tem que falar muito também do Léo Pereira e do Léo Ortiz, que ontem fecharam tudo ali. Claro, o Racing teve algumas chances, porque não dá também para você tirar tudo, inclusive aquela ali no final do jogo. Mas a gente viu, mais uma vez, uma dupla de zaga do Flamengo num jogo com várias bolas alçadas na área, tá? E depois, inclusive, também com Danilo, segurando a pressão. E, além disso, o Rossi, né, velho Vamp? O Rossi, ele não sofreu nenhum gol, claro, fez 4 defesas, 3 delas dificílimas, na minha opinião, 3 defesas em finalizações dentro da área. E, além disso, Vamp, também tem um pouco da frieza do Rossi, né? O Rossi é um cara que ele sai jogando, que ele não tem medo de sair jogando, que ele joga muito bem com os pés. Ontem até teve um lance que ele deu um chute baixo ali no meio-campo, que quase deu ruim, que o Jorginho até deu um esporro nele. Mas é um cara que sai muito bem jogando também. É o grande destaque do Flamengo, da sua opinião, nessa Libertadores, Vamp? Você vê, né? O goleiro do Racing, Tico, reserva do Tibu Martins, né? O goleiro do Racing é convocado direto para a seleção argentina. Foi convocado pelo menos na última agora. E olhando ontem o jogo, a frieza do Rossi, bem com os pés também, né? Todo mundo hoje quer que os goleiros joguem bem com o pé. Eu sei que o Rossi, cada dia mais, ele vai ficando mais seguro e melhor com a camisa do Flamengo. Muito seguro, muito tranquilo, com a bola no pé para sair jogando, passando uma tranquilidade muito grande, né? E é muito bom quando você tem um goleiro que te passa confiança, né? Eu, quando jogava, eu vi o Dida lá no gol, me dava uma tranquilidade para jogar. E, para fazer gol nesse cara aí vai ser muito difícil. Então a gente tem essa tranquilidade para jogar. O Rossi, de fato, nesses confrontos agora de mata-mata, contra as equipes argentinas, o Rossi foi o grande destaque do Flamengo. Não é que o Flamengo foi bombardeado, mas o Rossi estava no momento certo, na hora certa, até na disputa de pênalti contra o Estudiantes. Porque passou do Inter, o Inter não fez grande fumaça, nem no Rio, nem em Porto Alegre, mas o Estudiantes e o Racing teve lances de gol e o Rossi estava ali para impedir no momento certo. É isso que se precisa do grande goleiro. Tá no momento certo. Não, e outra, né, Vamp? E outra, ele evitou um vexame histórico. O Flamengo quase foi eliminado pelo Tátira. No último lance, ele pega ali, bate no pé. Tem isso também. E para esses jogos contra os argentinos, aquele argentino, ele foi muito bem mesmo. E é muito frio, né? Teve um momento do jogo ontem que eu até vi o Rossi, eu acho que ele estava entrando pro segundo tempo, sendo vaiado, dando tchauzinho para a torcida do Racing. E um dado, Flávio Prado, que vale a pena a gente trazer, é que o Rossi é o goleiro com mais jogos sem sofrer gols na Libertadores, desde que ele estreou na competição, né, pelo Flamengo. Ele tem
de 22 jogos possíveis, ele passou 11 jogos sem sofrer gol, Flávio Prado. É realmente uma competição que pode ser o divisor de águas do Rossi no Flamengo, porque se o Flamengo for campeão dessa Libertadores, o Rossi vira ídolo, Flávio. Porque o Rossi foi o personagem do Flamengo por enquanto na competição. Mas você vê como é que é, Pilhado? Você olha o Rossi, o Flamengo, você já deve ter lembrado, eu lembrei pelo menos 2, 3 goleiros melhores, com mais nível do que o Rossi, mas que acabam, por qualquer razão, não conseguindo, no momento certo, participar, fazer com que a seleção ou o time ganhe o título. Eu estou ligando isso ao Dibu Martínez, que foi campeão mundial e não está nem entre os 10 maiores goleiros da história da Argentina, nem entre os 50, eu diria, mas ele tem um título. E o Rossi, na hora certa, ele apareceu. O Rossi não está... E claro, vai virar ídolo, sim, aquilo que você falou é verdade. O Flamengo sendo campeão, ele vai estar numa galeria especial. Mas ele não não está entre os maiores goleiros que já vestiram a camisa do Flamengo, tecnicamente falando. Mas apareceu na hora certa, está sendo decisivo, está sendo importante, tem muita personalidade, é muito confiante e transmite essa confiança. Então, claro que você tem que enaltecer um cara desse, sim. O cara que na hora da dificuldade aparece, cresce. Esse é o grande jogador de futebol. Não adianta você ser um grande jogador e na hora do vamos ver você encolhe. Não. Às vezes você pode não ser tão bom, mas você é decisivo. Isso faz parte do futebol e o Rossi está nesse grupo aí que cresce na hora da dificuldade, na hora da necessidade. Eu acho que a gente tem que elogiar muito o cara que, para mim, é um dos craques desse time do Flamengo. Porque eu acho que de craque nesse time do Flamengo tem Arrascaeta, Jorginho e ele, na minha opinião, que é o Léo Ortiz. Eu acho o Léo Ortiz, para um zagueiro, um craque. É um cara com um toque diferenciado, é um cara que tem todas as virtudes de um grande zagueiro e, além disso, sabe sair jogando como poucos. E o Léo Ortiz, ele jogou no sacrifício essa partida. Ele chorou ontem, depois do jogo, né? Quando ele falou, eu tô com uma lesão no tornozelo, eu esqueci qual é a lesão, eu já vou ler, mas eu tô com uma lesão no tornozelo e eu falei, eu preciso jogar esse jogo, porque eu não sei quando eu vou ter uma oportunidade de novo de jogar uma semifinal de Libertadores. E o Felipe Luiz, né, também, de acordo com o Léo Ortiz, teve uma conversa com ele. Felipe Luiz disse, realmente você tem que jogar esse jogo. Não dá para deixar passar esse jogo. Então o cara lesionado, fez todo um sacrifício, né? Deve ter tomado injeção, deve ter tomado infiltração, tudo ali para aguentar disputar essa partida. E ele não jogou apenas a partida, ele jogou muito. A dupla de zaga do Flamengo jogou muito ontem contra o Racing. E realmente, né, Mauro, é uma história de um cara que está construindo um caminho nesse Flamengo, que está se tornando um personagem marcante, né, do Flamengo, o Léo Ortiz, desde que ele chegou, pelo menos desde que alguém corrigiu a lambança do Tite, que deixava ele no banco de reservas ou botava ele como volante, né? O Felipe Luiz veio e falou, até com o Fabrício Bruno, ó, se você quiser pode ir embora. Mas o cara que tem a minha cara pro Flamengo é o Léo Ortiz. Tá jogando muito, vai no sacrifício, faz uma partidaça no sacrifício, ou seja, Mauro, vai ganhando um peso cada vez maior nesse Flamengo, Léo Ortiz, e também, claro, falando do Rossi, né? Você que já acompanha há tanto tempo o Rossi, sendo aí um dos principais goleiros dessa Libertadores. Tá mudo, Mauro. O Ortiz é um titular absoluto, jogador importante, um zagueiro muito técnico, combina muito com o jeito que o Felipe monta o time e com aquilo que o Flamengo pretende, né? Jogador maduro, né? Chegou ao Flamengo já numa idade assim boa, né? Jogador já pronto, né? Então não surpreende. Teve um erro dele ontem numa bola longa que ele deixou passar, imaginando que tivesse a cobertura, o Rossi pudesse defender e o Rossi ainda continuou com a bola e teve uma finalização ali por cima do travessão. Foi a única falha que eu me lembro que ele cometeu no jogo. E sobre o Rossi, eu já falei várias vezes, o Rossi não é o melhor goleiro do mundo, mas não vejo goleiros acessíveis na América do Sul melhores do que ele. Você pode encontrar no mesmo nível, pode ficar uma discussão, eu prefiro esse, prefiro aquele, mas comprovadamente melhor, você não vai conseguir contratar
o Courtois ou o Manuel Neuer, entendeu? Os caras nem vão querer jogar na América do Sul. Então esquece. Mesmo que você tivesse dinheiro para isso, tenha dinheiro para isso. Então, quais os goleiros melhores que o Rossi, melhor mesmo, assim, que você pode contratar na América do Sul? Porque você fala assim, não, esse cara chega, o Rossi é banco fácil. Não vejo. Você pode encontrar, repito, goleiros que uns podem achar melhores, outros podem achar que não. E quanto custaria? O próprio Cambeses, que foi contratado para o Racing para ser o titular, foi preparado por um tempo, o titular era o Arias, que agora está na reserva, ele tem 28 anos, é um goleiro já pronto, né? Agora foi convocado para a seleção argentina. Mas a amostra ainda é pequena, ele virou titular agora há pouco tempo, durante a Libertadores. Então a gente nem sabe no médio e longo prazo se ele será um goleiro tão seguro e espetacular como foi nos jogos contra o Flamengo, por exemplo, né? Ele ontem fez uma defesa com a cara, a bola foi na cara dele, o chute do Arrascaeta, frente a frente. E no Maracanã fez ótimas defesas, uma do chute do Samuel Lino, espetacular. Então, nem isso a gente pode ter certeza. E, aliás, a multa rescisória dele de 15 milhões de dólares. Quem pagaria 15 milhões de dólares num goleiro de 28 anos na América do Sul? É outro caso. Então, o Flamengo conseguiu o Rossi de graça, gente. Final de contrato com o Boca. Mais um presente de Juan Román Riquelme. Cracaço de bola, péssimo presidente do Boca Juniors. Vive fazendo esse tipo de coisa. O Almendra, que jogou ontem no meio campo do Racing, também saiu do Boca dessa maneira. O Pavon, que está no Grêmio. São vários jogadores que deixaram... o Paul Fernandes, que foi agora para o Fortaleza, mas já saiu. Vários jogadores saem do Boca em final de contrato, meio que brigados, e seguem o rumo. O Flamengo foi muito bem, foi na gestão anterior ainda, né? Quando observou o Rossi e já acertou com ele. Olha, a gente tem essa proposta para você. O Boca não se manifestava, ficava ali naquela postura soberba do seu presidente. O Flamengo foi lá, acertou o contrato, terminou o compromisso dele com o Boca, ele foi para o Flamengo. E o Flamengo poderia ter ido melhor em 2023 na Copa do Brasil, que perdeu para o São Paulo no final, e avançado mais na Libertadores, se o senhor Jorge Sampaoli não insistisse em Matheus Cunha como titular e o Rossi na reserva. O Rossi só foi estrear no Flamengo no jogo de volta contra o São Paulo no Morumbi, 1-1, depois que o Matheus Cunha falhou de novo no gol do Caleri, que acabou sendo decisivo na vitória do São Paulo do Maracanã. Se o Rossi fosse escalado na hora certa pelo senhor Jorge Sampaoli, talvez o destino fosse outro em 2023, nos dois mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores da América. Não sei se o Rossi tomaria aqueles 3 gols de cabeça e teria o comportamento até ingênuo que o goleiro de então teve, que é o goleiro mais jovem, ainda mais inexperiente. E aí o argumento que se utilizava, não, o Sampaoli gosta do Matheus, que ele joga melhor com os pés. Aí o Rossi começa a jogar, mostra que ele joga melhor com os pés do que o Matheus Cunha. Então o Sampaoli, nessa aí, vou te contar, a implicância, não sei, não gostava do cara, o que acontecia, mas não jogava. Mas não vejo goleiro disponível, acessível, melhor dizendo, que o Flamengo possa encontrar melhor do que o Rossi, não. Acho que o Rossi atende e muito à demanda. E o Rossi disse o seguinte, abre aspas, meu trabalho é no dia a dia. Virar ídolo fica a cargo do torcedor que acompanha tudo, cada jogo, cada dia, que comemora muito quando a gente vence e sofre muito quando a gente não vence. Eu não vou botar o meu nome como ídolo, porque ainda não ganhei nada. Ganhei só uma Copa do Brasil. Agora temos essa grande possibilidade de disputar uma final de Libertadores e entrar na história do Flamengo também. É continuar trabalhando. Agora no sábado temos mais uma final pelo Brasileiro. Falta muito ainda e a gente tem que comemorar. Já o Felipe Luiz, tá? Ele disse que todo mundo sabe da qualidade do Rossi e que ele não tem nenhuma dúvida do potencial do seu goleiro titular. Vamos ouvir aí o que o Felipe Luiz falou do herói da classificação do Flamengo. Todo mundo sabe da qualidade do Rossi e não tenho nenhuma dúvida que ele pensa em conquistar o título e não ganhar o melhor jogador do torneio. É um jogador também, como eu falei, muito ambicioso, gosta de trabalhar, gosta de treinar, gosta de melhorar, evoluir, aprender e está num grande momento e esperamos que ele siga assim. Você escolheria algum outro jogador do Flamengo para chamar atenção? A gente já falou aqui do Jorginho, que foi um monstro, do Rossi, da dupla de zaga, do Alexandro, né, que você falou, e ontem o Viga também chamou muito atenção para mais uma boa atuação do Alexandro. Quando ele joga, é muito diferente. O Alexandro é muito diferente, na minha opinião, para o nível nacional.
Eu acho ele um outro nível de lateral. Agora, sobre o ataque, perdeu chances, tudo bem. Mas dá para elogiar ou destacar algum jogador, na sua opinião? Lembrando que eu acho que o Arrascaeta fez uma boa jogada individual e criou algumas jogadas no primeiro tempo. O Carrascal também tentou chamar um pouco o jogo, mas eu achei melhor o Carrascal no primeiro jogo. Luiz Araújo mostrou o que ele mostra sempre, ele arriscou. Se tem um cara nesse Flamengo que chuta, que finaliza, é o Luiz Araújo. Dá pra gente chamar atenção positiva para alguma coisa no ataque ou pecou em não fazer o gol? O Prata tava jogando bem também, Tico. Movimentando para todos os lados, fazendo facão, jogando bem, voltando para marcar antes de ser expulso, injustamente. O Prata também jogou bem. O Flamengo em si, todo mundo jogou bem, até quem entrou. O programa hoje tá, você falou em 37 mil, tudo muito perfeito. Você falou 45 milhões, né? De torcedores? Sim. Depois desses 45 milhões, qual é o time que tem mais torcida no Brasil? É o Corinthians. Aí você pega o time do Flamengo, que está jogando ontem, não o time. Aí entra Saul, Emerson Royal, Danilo, Bruno Henrique e o menino lá, o volante. Me fugiu o nome agora. Tirando esses quatro que eu falei. O Everton Araújo. O Everton Araújo, é. Tirando o Everton Araújo, que tá tendo a oportunidade agora, mais novo. Esses quatro aí seria titular do Corinthians de olho, que nem o Flávio fala, de olho fechado. De olho fechado. E outros que estão lá também. Né? Você vê como é a organização financeira de um clube, a gestão fora de campo, como tem o impacto dentro de campo de você ter grandes atletas. Esses quatro aí que estavam no banco, que entrou ontem, que o Felipe Luiz mexeu, jogaria tranquilo no Corinthians. Né? Um vive uma draga desgraçada. Aí você olha o time do Flamengo assim e digo, pô, os caras se organizou, tá com dinheiro. O Flamengo jogando o primeiro tempo numa tranquilidade. Pô, o Pulgar passa pro Saul ou pro Jorginho, o Jorginho tocando toda hora o Prata fazendo facão. O Luiz Araújo deu umas 3 sapatadas pro gol ontem. Maior tranquilidade. O Flamengo vem tomar um sufoco depois da expulsão do Prata, né? Que aí é um homem a mais. E bola na área. Mas eu destacaria também, não tem tanto peso, ainda não foi jogador de seleção convocado. Quando a gente fala do Prata, ele é da seleção equatoriana, Carrascal, seleção colombiana, Arrascaeta, seleção uruguaia, Jorginho, seleção italiana, Pulgar, seleção chilena, Léo Ortiz já foi da seleção brasileira, o Varela vai para a seleção uruguaia, o Alexandre da seleção brasileira. Um cara aí de destaque, para mim, é o Léo Pereira. O Léo Pereira, ele mantém uma regularidade dentro do Flamengo incrível. Não perde uma bola por cima, joga curto, joga longo quando precisa, tem um bom passe. Eu daria um destaque pro Léo Pereira. Eu falei muito ontem do Léo Pereira também. Ontem o Léo Pereira estava em todas as jogadas defensivas do Flamengo. Ontem o Léo Pereira, realmente, ele foi um monstro.